Eu cheguei em casa depois do trabalho e encontrei todas as minhas coisas em sacos de lixo na porta. Minha mãe estava parada ali, com meus 2 irmãos ao lado dela. Você tem 26 anos, ela disse friamente. Saia agora. Eu apenas sorri, peguei os sacos, coloquei no meu carro e fui embora sem dizer uma palavra. 6 meses depois, meu celular quase travou com 60 mensagens dela. Onde você está? Precisamos conversar urgente. Mas deixa eu contar essa história direito, porque o que parecia uma expulsão cruel tinha muito mais por trás. E o pior é que eu sempre soube que esse dia chegaria. Sabe o que é mais impressionante? Eu pagava todas as contas daquela casa: luz, água, internet, mercado, tudo. Meus irmãos, de 23 e 21 anos, nunca trabalharam um dia sequer. E mesmo assim, eu que fui expulsa. Mas calma, você vai entender o porquê. Cresci numa casa que, por fora, parecia perfeita. Meu pai era caminhoneiro e passava a maior parte do tempo na estrada. Minha mãe cuidava de nós 3 em casa. Éramos aquela família que todos os vizinhos admiravam. Nas festas de Natal, nossa casa estava sempre cheia. Nas fotos, todos sorrindo. Mas dentro de casa, a realidade era diferente. Desde pequena, eu percebia as diferenças. Meus irmãos ganhavam presentes melhores no aniversário. Quando erravam, minha mãe passava a mão na cabeça deles. Quando eu errava, o castigo era certo. Você é a mais velha, ela dizia. Tem que dar o exemplo. Com 14 anos, comecei a trabalhar numa lanchonete do bairro. Minha mãe disse que era para eu aprender responsabilidade. Meus irmãos continuavam jogando videogame o dia todo. Todo o meu salário ia direto para ela. É para ajudar em casa, ela explicava. Eu nunca questionei. Aos 18, consegui um emprego melhor numa loja de departamentos. O salário triplicou. Minha mãe ficou radiante. Agora você pode contribuir mais, ela disse. E foi aí que as coisas mudaram. Ela parou de trabalhar. Disse que tinha problemas de saúde, mas eu a via saindo todo dia para encontrar as amigas. Meu pai nunca soube de nada. Quando ele chegava em casa, exausto depois de dias na estrada, minha mãe contava uma versão diferente. Dizia que meus irmãos estavam procurando emprego, que eu era difícil, rebelde. Ele acreditava em tudo. Como não acreditar? Ele nunca estava lá para ver a verdade. Descobri depois que não era só comigo. Minha tia, irmã da minha mãe, me contou anos mais tarde que elas cresceram assim. A avó sempre favoreceu minha mãe, enquanto minha tia era tratada como empregada. É um ciclo, ela me disse, mas você pode quebrá-lo. Aquela manhã de terça-feira começou normal. Acordei às 6, preparei o café para todos, como sempre fazia. Deixei a mesa posta e fui trabalhar. Durante o expediente, recebi uma mensagem estranha do meu irmão mais novo. Mãe está agindo esquisito hoje. Cuidado quando chegar. Ignorei o aviso. Que mal poderia acontecer? Voltei para casa às 18 horas, como sempre. Mas quando virei a esquina da nossa rua, vi algo que me fez parar o carro. Havia sacos de lixo pretos empilhados na frente de casa. E minha mãe estava ali, parada, com os braços cruzados. Desci do carro devagar. Meu coração acelerou, mas mantive a calma. O que está acontecendo? Perguntei. Ela nem me deixou terminar. Suas coisas estão aí. Você tem 26 anos, está na hora de viver sua vida. Saia agora. A voz dela era fria, calculada. Meus irmãos assistiam da janela. Sabe o que é engraçado? Eu não fiquei com raiva. Na verdade, senti alívio. Era como se um peso enorme saísse das minhas costas. Olhei para ela, sorri e disse apenas, ok. Comecei a colocar os sacos no carro. Ela esperava choro, súplica, desespero. Mas eu só sorria. Enquanto colocava o último saco no porta-malas, ela disse, você vai se arrepender. Vai implorar para voltar. Eu fechei o porta-malas, entrei no carro e antes de partir, abaixei o vidro. Obrigada, eu disse. Você acabou de me libertar. E fui embora, vendo pelo retrovisor sua expressão confusa. O que minha mãe não sabia era que eu vinha me preparando para isso há meses. Tinha uma poupança secreta, já havia pesquisado apartamentos e até conversado com uma amiga sobre dividir aluguel. No fundo, eu sempre soube que esse dia chegaria. Estava pronta. Dirigi até a casa da minha amiga Paula. Ela me recebeu sem fazer perguntas. A porta sempre esteve aberta para você, ela disse. Naquela noite, enquanto organizava minhas coisas no quarto de hóspedes, encontrei algo que minha mãe havia colocado num dos sacos, meu álbum de fotos de infância.
Folheando as páginas, percebi um padrão. Em todas as fotos de família, eu estava sempre um pouco afastada. Meus irmãos abraçados com minha mãe no centro e eu, ao lado, como uma figurante. Como nunca tinha notado isso antes? A resposta estava ali o tempo todo. 2 semanas depois, aluguei meu próprio apartamento. Pequeno, simples, mas meu. Pela primeira vez na vida, eu podia chegar em casa e não ter que servir ninguém. Podia assistir o que quisesse na TV, comer o que quisesse, dormir sem me preocupar com as demandas dos outros. Meu trabalho melhorou absurdamente. Sem o estresse de casa, minha produtividade disparou. Em 3 meses, fui promovida a supervisora. O aumento de salário me permitiu mobiliar melhor o apartamento. Comprei plantas, quadros, fiz dele um verdadeiro lar, algo que nunca tive antes. Durante esse tempo, zero contato com minha família. Bloqueei todos nas redes sociais, mudei meu número. Meus colegas de trabalho notaram a mudança. Você está radiante, diziam. O que aconteceu? Eu apenas sorria. Como explicar que ser expulsa de casa foi a melhor coisa que me aconteceu? Então, exatamente 6 meses depois daquela terça-feira, acordei com meu celular vibrando loucamente. Tinha dado meu novo número apenas para emergências no trabalho. Quando olhei a tela, não acreditei. 60 mensagens, todas da minha mãe. Como ela conseguiu meu número? As primeiras mensagens eram calmas. Oi, filha, como você está? Depois ficaram urgentes. Precisamos conversar. É importante. Responda, por favor. As últimas eram desesperadas. Onde você está? Volta para casa. Seu pai descobriu tudo. Liguei para minha tia. Ela me contou o que aconteceu. Meu pai havia sido demitido da transportadora após um acidente. Não foi culpa dele, mas a empresa cortou funcionários. Quando chegou em casa para ficar, descobriu a realidade. As contas atrasadas, meus irmãos vagabundos e, principalmente, descobriu para onde ia meu dinheiro. Minha mãe havia mentido para ele durante anos. Disse que meus irmãos trabalhavam, que eu tinha saído de casa para morar com um namorado bandido. Mas sem meu salário, ela não conseguiu manter a farsa. As contas se acumularam. A verdade apareceu. Meu pai ficou furioso. Ele deu um ultimato. Ou meus irmãos arrumavam emprego em 30 dias, ou ele vendia a casa e se separava. Minha mãe entrou em pânico. Tentou fazer meus irmãos trabalharem, mas eles não sabiam fazer nada. Nunca precisaram. Agora ela queria que eu voltasse para salvar a situação. Respondi com uma única mensagem. Vocês me expulsaram, lembra? Disse que eu ia implorar para voltar. Ainda está esperando? Depois disso, bloqueei o número novamente. Minha vida agora era outra. Eu tinha paz, dignidade, liberdade. Não trocaria isso por nada. Hoje, 2 anos depois, moro num apartamento maior. Tenho uma vida estável, amigos verdadeiros. Soube pela minha tia que meus pais se separaram. Meus irmãos finalmente tiveram que trabalhar. Minha mãe mora com a irmã dela agora. Às vezes me pergunto se sinto falta. A resposta é não. Sinto gratidão. Por me expulsarem, me deram a chance de viver de verdade, e essa foi a melhor coisa que poderiam ter feito por mim.